Graça e paz, pessoal. Da paz do Senhor e Salvador Yeshua. Glória a Deus pelas ricas bondades do Senhor, né? Tudo que for colocado aqui seja para a glória dele e para a nossa edificação. Amém? Hoje, tentar explorar um pouco a respeito dos 6.000 anos. É um assunto que é de suma importância, porque o nosso calendário está aí, né, datado de 2025 depois de Yeshua, depois de Cristo, né? A história ela é contada depois e antes do Salvador. Só que a quantidade de milênios de Adão a Yeshua não é contado e deveria estar no nosso calendário. A Bíblia, ela nos revela até certo tempo. Eu confesso que eu não sou muito adepta à matemática, mas temos que gostar, temos que nos aprimorar, porque está presente em nossa vida em tudo. E o Criador que criou todas as coisas, ele colocou números aqui com propósito, para que nós, alcançando maiores conhecimentos, possamos investigar, né? Olhar e ver o quanto que o Criador ele é zeloso com o tempo que ele mesmo estabeleceu. Amém? Para dar início, eu vou ler aqui Eclesiastes, tá? Capítulo 3, versos 1, que diz: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então aqui já evidencia que tudo está dentro dos propósitos do Senhor. Tremendo, né? Maravilhoso. Sem muitas dificuldades, hoje com tanta informação, sabemos que já estamos bem mais de 6.000 anos, de Adão até os nossos tempos. A própria Bíblia, ela nos revela isso, e foi o que eu fiz, tá? Não vou falar aqui o passo a passo, porque realmente exige muito esforço, tá? Ainda mais para quem não é muito adepto à matemática, né? Então, aqui eu fui buscar, né, conhecer esse tempo de vida, e é interessante que lá em Gênesis o Senhor deixou registrado tempo de nascimento e morte desses personagens, né, desses primeiros personagens. Vai falar que na genealogia de Adão, né, vai falar a quantidade de anos que ele morreu, aí 7, dos descendentes, até chegar a Noé. Né? Então é muito interessante, porque isso vai sendo registrado aqui até Isaac, né? E é a questão do tempo, depois a gente vai explorar um pouquinho mais a respeito disso. Então, até Noé, a Bíblia vai descrever, né, o tempo de morte de cada um. E se você ler, né, Gênesis 4, 5, 6, vai relatar, né, essa questão antes do dilúvio. Qual era a idade de Noé, né, quando ele entrou na arca? Por exemplo, aqui no capítulo 7, verso 6 diz: Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. E aí vai passando, passo a passo. Noé tinha X quando
pousaram ali, né, no monte. Noé tinha certa idade quando morreu. Então, através daí, eu pude, né, descobrir a idade dos seus descendentes, quando nasceram e quando morreram, vai subtraindo e somando, né, foi possível chegar aí a um número. Então, de Adão a Lameque, passaram-se 2.406 anos. Por quê? Porque eles viviam muito, eles tinham uma outra vitalidade, era outro tempo. Se entende, né, que a cronologia aí divina do Senhor, o Senhor, ele vendo o que se tornaria a humanidade e por causa da queda de Adão, da desobediência, então havia necessidade do Redentor, para que essa criação que o Senhor vai colocar lá em Gênesis 6, que se corrompera, né, ao ponto do Senhor falar que ele se arrependeu de ter feito o homem, porque o seu espírito não contenderia. Então ele limitou o tempo de vida desse homem, do ser humano, para 120 anos. Sendo que a partir dos 70, e nós testificamos isso, é enfado, cansaço, o vigor já não é mais o de jovem, né? Diferente, né? Adão não, Abraão, por exemplo, que você está aqui como exemplo, quando Sara engravida de Isaac, ele tinha 101 anos, pela contagem que eu fiz aqui, ele tinha 101 anos. E ele estava no seu vigor, porque ele viveu muito mais tempo ainda depois disso. Então, o Senhor deixou aqui essas idades, esses números, para que a gente tenha noção de ciclos de tempo, que ele está no controle. Por isso que eu li Eclesiastes, para tudo há um tempo, né? E continuando, né, após Lameque, aí vem Noé, e vem esse novo tempo, porque o Senhor chama Noé com um propósito. Aí o que acontece? Acontece algo triste, que é a extinção da humanidade, dos seres vivos, né, através do dilúvio. Então, fazendo a contagem até de Noé a Abraão, foram mais 2.192. Mais 2.192. Pronto, porque o foco aqui é bem interessante, é muito assunto, eu espero não sair, né, desse assunto. Aí eu vou aqui para sair da linhagem, né, dessa questão dos 6.000 anos. Olhei aqui, segundo a Pedro, se vocês quiserem acompanhar aí, é importante. Segundo a Pedro, capítulo 3, vai falar do dia do Senhor. Eu vou ler a partir do versos 3, que diz: Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Está formada da água e pela água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Glória a Deus. Então aqui a gente vai entrar em um outro ciclo, né? Quando o Senhor chama Noé, e o Senhor coloca que Noé era um diferencial, era uma referência
do que o Senhor queria que continuasse, pela compreensão, continuasse até que viesse o Redentor. Porque quando o Senhor não destrói, vamos dizer assim, né? Acaba com a raça humana no tempo de Adão, e entenda que de um personagem para outro foram muito tempo que passaram, centenas, eu posso colocar como centenas, né? Depois dessa somatória aqui, centenas de anos se passaram. Então, as pessoas, elas evoluíram, e o que está escrito lá em Gênesis 6, que os filhos dos homens viram que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas. Aí iniciou a corrupção da humanidade. E o que o Senhor entende por propósito, né, em relação à humanidade de forma justa, porque Ele é justo, é continuar. Quando Ele relata que Ele arrependeu de ter feito o homem sobre a terra e chama esse justo Noé, Ele está continuando porque o Senhor é onisciente, Ele, né, já tinha o propósito de redenção. Apenas 8 pessoas foram salvas, por conta que o Senhor está nos instruindo e nos ensinando que esse ciclo é necessário que continue com famílias. É um princípio muito importante, né? Para que o Senhor tenha muitos e muitos servos e servas, pessoas que o temem e reconhecem como seu Criador. E o propósito, espero que dê tempo, senão eu continuo depois, lá na frente é tornar-nos o que lá no Éden já era, eternos no Senhor. O Senhor não criou Adão e Eva para que fossem distintos, né? Para que fossem só carnais. Ele criou com propósito de eternidade. Então o propósito dele prevalece. Embora, lendo várias mensagens, a gente vai entender que não é todos, mas é quem dá ouvido a ele, né? Quem aceita a regeneração, aceita a correção dele e viva, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. O Senhor não nos obriga. Desde o Éden havia ali o livre-arbítrio, né? Porque esse assunto dos 6.000 anos vai falar a respeito, né, da humanidade, de nós, seres humanos. Assim como Eclesiastes, que eu li, se você ler o capítulo inteiro, vai estar falando dessa condição humana, do tempo que o Senhor nos dá. E esse tempo, mesmo sendo ele reduzido aos 120 anos, e muitos nem sequer chegam, nem a metade dele, por causa de tantas situações da vida, né? A gente tem que se atentar para uma eternidade no Senhor. Porque nós temos capacidade para isso, nós temos capacidade de raciocínio. Quando a gente entende que nós somos corpo, alma e espírito, e que precisamos entender quais são as necessidades do espírito, da alma, e nos conscientizarmos de que todo o alimento que damos somente ao corpo, às vontades do corpo, tudo isso é perecível. Vai para a sepultura e de nada se aproveita, como diz a Bíblia. Então nós temos uma capacidade de raciocínio, de procurar entender, né? Por que somos formados assim? Qual é o propósito? E a Bíblia vai nos dar essa direção. E esse tempo, que eu creio que já se passou e nós estamos aí muito próximos desse descanso, porque lá em Gênesis o Senhor fala, entenda-se que o Criador é poderoso, é eterno, Ele fala e as coisas acontecem. Então, para Ele colocar data, para Ele colocar tempo,
é com o propósito da gente entender os propósitos dele. Então, quando ele fala que ele trabalhou por 6 dias e no 7º descansou, ele está apontando, né, para o descanso, né, 7.000 anos. Então, eu não entendo, né, mesmo ter sido mexido no calendário, mesmo que algumas coisas tenham sido mexidas, né? Porque a explicação é essa. Por que a gente está em 2025? Por que só essa datação ali, né? No calendário. Então aqui, ó, em Daniel, eu tenho muita mensagem, gente. Eu espero que eu não me atrapalhe. É muita coisa. Aqui em Daniel 7, versos 25 vai dizer: Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo e tempos e meio tempo. Tentará mudar os tempos e a lei. Nós sabemos que as revelações, a compreensão da palavra do Senhor se dá pelo Espírito Santo. Podemos ser dotados de muitos conhecimentos filosóficos, históricos, desde do berço, quando a gente vai para o tempo de escolaridade, de ensinos, né? O ensino fundamental, o médio e assim por diante. Se não tivermos o Espírito Santo, é difícil compreender as coisas espirituais. Não é à toa que tem a fala do Senhor com Nicodemos. E ele coloca que é necessário nascer de novo. Nascer no sentido de que nós precisamos passar por uma transição para que a gente venha receber da parte do Senhor, do Espírito Santo, uma mente capaz de compreender os seus propósitos, de compreender o que diz a palavra dele. Porque com o Espírito Santo as coisas fluem, tudo passa a ser claro, né? Esses homens, né, que questionam, como eu li em 2 Pedro, capítulo 3, a respeito que o Senhor, né, cadê o Senhor de tempos em tempos? Eu acredito que são os mesmos que tentam alterar datas, palavras, vamos dizer assim, que é algo que eu já coloquei aí, né? Eu não quero fugir do assunto, mas mudar até o nome, como está em Isaías, para fazer com que o povo esquecesse o nome do Senhor e adorasse a Baal. Aí em Atos vai falar dessas tramóias para fazer com que o povo não fale do nome da salvação, porque o nome tem poder. Então houve essa transliteração para Jesus. O que acontece? Acontece que quando as pessoas estão decididas a buscar viver uma vida espiritual, elas vão se deparar com algumas mudanças que vai dificultar o raciocínio delas. Mas quem traz a revelação num tempo determinado é o Senhor, né? E mudar a lei e os tempos, de que maneira isso favorece a esses? Eu acredito, de uma forma muito resumida, que a alienação ela vem por conta de um interesse de escravidão mental, de um povo que não vai chegar a um amadurecimento necessário para entender o seu Criador, para entender o sentido da vida e trazer isso para dentro dos seus lares para que eles sejam edificados e receberem da parte do Senhor o agir, porque o Senhor ele age na inocência, ele dá livramento, ele manda chuva para todos,
Ele está no controle, né, para que as coisas não cheguem a uma situação de destruição. Ele está no controle. Porém, existem situações diárias de nossas vidas que poderiam ser evitadas se tivéssemos desde berço as orientações certas. As famílias seriam, em maioria, famílias edificadas. Assim como o Senhor separou um povo, né, para que eles fossem um diferencial entre as nações e recebessem mais adeptos ao seu estilo de vida, de conduta e temor ao Criador, o que não aconteceu, porque no caminho Ezequiel vai relatar profecias contra este povo que profanou o templo, o santuário, né, profanou o santuário, com suas próprias joias, porque era um império de ouro, né, um tempo de ouro, usaram para fazer os seus próprios ídolos. Então trataram o Senhor com indiferença e receberam, né, a devida recompensa. E essa recompensa formou nações divididas, com costumes, tradições idólatras, que dificultou, né, uma edificação para uma vida santa com o Senhor e uma compreensão clara da sua mensagem. Porque, embora tiraram o nome do Senhor, o nome do Filho, mudaram, mas a palavra, ela nos edifica. E com o Espírito Santo, o Senhor nos capacita a buscar mais e mais, ok? Era necessário falar isso, para que a gente tenha aí uma noção do caminhar das coisas. Agora, voltando para aqui, para essa questão dos ciclos, tá? O Senhor já sabia que ia acontecer tudo isso e ainda tantas coisas que certamente ainda virão, né? Então a gente tem que tomar cuidado. De Adão a Noé fechou-se um ciclo, aí veio essa purificação por água. Apenas 8 pessoas foram salvas, porém aqueles que morreram descansaram. E aí quando Yeshua vem, o que acontece? Ele prega esses espíritos em prisão, que é de Adão a Moisés. Por que de Adão a Moisés? Porque de Adão a Moisés não existia ali os decretos, os mandamentos, foi dado Moisés veio como libertador. Então, Moisés estava ali em cargo desse novo ciclo para que as pessoas fossem instruídas, e sabemos, né, que tudo era sombra, porque Yeshua vai falar os 2 homens no caminho de Emaús. Não haveria o filho sofrer essas coisas, né? Para que se cumprisse tudo que fora dito através de Moisés até aqui. Então, o que foi dito já estava representando um renovo, um tempo novo. E isso cabia somente o Senhor saber, porque as pessoas ainda não tinham compreensão. O Senhor iria estabelecer uma nova aliança. Por isso, nesse primeiro ciclo de Adão a Moisés, Abraão se encaixa. Ah, mas o Senhor fez uma aliança com Abraão. Sim, uma aliança que foi quebrada, não por ele. O Senhor fez promessa a Abraão que se estenderia até o fim dos tempos. A sua descendência, ele visou coisas maiores, como está escrito em Romanos 11, se não me engano. Ele e todos os outros descansaram, como Isaac, Jacó, descansaram numa promessa. Não foram eles que quebraram a promessa. A promessa foi quebrada depois da dispersação do povo ali, né? De Canaã e para a Judéia, para Israel, Jerusalém e tudo mais. Então, depois disso daí, e aí você vai ler Ezequiel, você vai ver o porquê do Senhor chamar esse profeta, o porquê de Jeremias, porquê de Isaías, lançando profecias que o Senhor cumpriu. E o Senhor não foi, vou colocar assim, como misericordioso, por causa que o Senhor colocou em Deuteronômio, através do patriarca Moisés,
as recompensas das bênçãos e das maldições. Então, ao contrário da extinção pelo dilúvio, o Senhor tratou com vigor cada um. Entende? Só que lá ainda diz que ele deixaria um restante. Esse restante sobreviveu, fugiu. Depois, mais para frente, houve essa coisa da imigração, né? Da retirada do povo afro e distribuição. O Brasil recolheu muitos, né? Para serviço de escravidão. E isso é cumprimento, porque são descendentes daquele povo lá, né? De Israel, que era Jacó. Bem, então houve a necessidade, apesar da aliança, né? De que eles estivessem nesse bloco, por conta que o Senhor pregaria para eles e eles, através do Filho, né? Sido morto, entendesse que agora era um novo tempo, uma nova aliança. Olha como o Senhor é perfeito e o agir dele, né? Como ele detalha através do alinhamento da Bíblia. Quando a gente vai alinhando as mensagens, a gente vai entendendo que está tudo, né? Explicando, uma palavra clareando a outra. Embora tenha ocorrido o dilúvio, a extinção, né? O Senhor foi misericordioso, mas ele foi firme no cumprimento do que fora dito em Deuteronômio, e através do livro dos profetas o povo sofreu e muitos ainda sofrem consequências por conta disso, das suas descendências, né? Mesmo assim eu vejo a misericórdia do Senhor, que ele não trouxe uma outra destruição, né? Ele trouxe promessas, promessa de resgate, promessa de transformação, promessa de santificação, para que a gente seja parte dele eternos. O Senhor não nos criou para nos destruir e viver no desprezo, como diz lá em Daniel, ser desprezado eternamente. Ele está dando em tempos e tempos a oportunidade da regeneração no Filho, através do Filho. De Moisés até Malaquias, eles tiveram os profetas, eles tiveram as leis, eles tiveram os mandamentos. Isso não significa que eles vão ser salvos por conta da sua autojustificação. Não, eles serão salvos por conta da regeneração também, porque a lei, os mandamentos traziam o senso de obediência. Então, por isso que nós vamos ver, inclusive, até os reis. Uns faziam vontade do Senhor, outros não. Então, tudo está voltado para a questão da obediência, né? Naquele tempo. Então, eles serão justificados, eles serão salvos. O propósito de salvação aí é o Senhor, né? Cabe ao Senhor, não a nós questionarmos. Tem a mensagem que fala que todo Israel será salvo, mas aí tem outra mensagem, não que a Bíblia se contradiz. Presta atenção. Já tem outra mensagem que diz: embora os filhos de Israel a descendência de Israel seja como a areia da praia, apenas um remanescente será salvo. Por quê, gente? Porque o grau de comprometimento de cada indivíduo com o Senhor, como o Senhor vai relatar em Isaías, Jeremias, que a responsabilidade ela é individual, que o filho não será condenado pelo erro do pai ou vice-versa. Quem pecar, esse morrerá. Então, o pecado traz a consequência, que é morte, né? Depois da morte, aí é outra questão. Não cabe a nós, cabe ao Senhor. Só que o Senhor, ele é justo. Ele não tem o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. Ele certamente vai avaliar, né, as atitudes, os porquês, né? Ele vai avaliar a vida de cada ser aqui na terra. Mas quando Yeshua vem, esse é o ciclo mais importante,
de todos para nós, para a nossa geração, tá? Porque quando ele vem trazer uma nova aliança, não porque a outra era ruim, mas porque ela foi quebrada. A aliança que ele traz é para trazer reforço, não é para desfazer da primeira, não é para desfazer da lei, que é perfeita e nos mostra o pecado. Ele traz nesse tempo para que a gente inicie um caminho de redenção através do conhecimento, através do Evangelho, através da propagação do conhecimento dele, né? Para que as pessoas sejam conscientes de que existem promessas de bênção, promessas também de destruição. E a redenção nos proporciona a eternidade no Senhor, a esperança de que vamos continuar vivendo aqui depois dessa terra transformada. E aí, para não ficar só nas minhas palavras, vamos aqui para 1 Pedro. 1 Pedro também, capítulo 3. Aqui, ó, vou ler a partir do verso 18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que eu coloquei lá para vocês, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava, aqui ó, que há muito tempo desobedeceram. O que isso aqui nos traz? Qual é a clareza? De que esses espíritos, o qual o Senhor pregou, foram aqueles que foram desobedientes. Então, confirma o que eu estou colocando, né? Aqueles que descansaram, como Abraão, Jacó, né, Isaac, homens e mulheres descansaram na confiança no Pai, eles não descansaram na desobediência. E aí vem Deuteronômio colocando as consequências pela desobediência. Entende? E aí vem Moisés trazendo de forma escrita, né, mandamentos perpétuos, né, que é para sempre, para que as pessoas atentassem. Então, do mesmo modo que o Senhor pregou lá, do mesmo modo o Senhor é fiel para julgar esses de Noé até Malaquias, a situação de vida de cada um. Olha que interessante, né? Maravilha. Que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Enquanto a arca era construída, nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Então, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência. Então, esse tempo que o Senhor institui a nova aliança é um tratamento direto com cada indivíduo e exige que a gente tenha uma boa consciência, né? Quando nós descansarmos no corpo, no pó da terra, se a nossa consciência não chegou ao amadurecimento, né? Saiu do tempo de criança e não chegou ao amadurecimento para entendermos que devemos renunciar a muita coisa porque não nos faz bem, e
essa ação de renunciar é muito agradável, porque a nossa consciência já está transformada. Então, é uma evidência de que morreram na desobediência. Ah, mas a salvação é por fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Né? Mas a mensagem que eu preciso continuar, outra mensagem aqui que eu preciso ler, né, e colocar para vocês. Porque, embora, é importante, que bom, louvado seja o Senhor, embora o Senhor tenha feito, se você ler lá em Gênesis, enquanto eu acho a mensagem aqui, porque está alinhado o que eu vou colocar aqui. Lá em Gênesis, o Senhor faz uma promessa a Noé, dizendo que ele não ceifaria nenhuma vida, né, com água, que não destruiria, né? Aí dá aquela interpretação de que não, a terra agora não vai passar mais por esse tipo de juízo, não, vai passar por um ainda pior, que é a destruição por fogo, um fogo que está reservado. Estou procurando aqui se é em 1º ou 2 Pedro. Fogo reservado. E aí, né, se entende que tem uma nova terra já preparada. Então a gente tem que estar nesse aguardo e nessa esperança. Ó, 2 Pedro capítulo 3, aqui ó. Vou ler a partir do 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Porque como eu li para vocês, é o mesmo capítulo, né? Como eu li para vocês, né, a respeito desse questionamento, eles dirão o que houve com a promessa da sua vinda, desde os antepassados, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio. Então eles não têm confiança no cumprimento dos propósitos do Senhor. Eles criam seus bunkers, suas fortalezas, e aí depois traz alarme para a humanidade em relação à mudança do clima, isso e aquilo, ao invés de conscientizar as pessoas que haverá um novo ciclo determinado pelo Criador. Mas eles não creem. São filhos de quem? De Deus que não é, né? E aí continua aqui. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos chegam ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Aqui já explica tudo, né? Glória a Deus. Deu tempo, né, de concluir aqui. Então perceba que eu estou colocando aqui questão de tempo. Nós estamos num tempo que nós não merecemos, que é o tempo em graça. Esse tempo foi estabelecido por Yeshua, um derramamento de sangue. Aí se você ler as cartas de Hebreus, você vai ver como que era antes.
mas representava o Filho. O Senhor tolerou no tempo de ignorância, porque o Filho dele ainda haveria de vir, sacrifícios. Era necessário que o sacerdote entrasse anualmente no templo para fazer expiação do pecado do povo. Esse povo estava dentro de um ciclo importante, né? Por causa que aí o Senhor estava preservando para que viesse o Redentor através de uma descendência. Então, o Senhor, Ele nos fez com livre-arbítrio. Como é que Ele ia poupar somente a descendência da tribo de Judá? E aí você lendo a oração, as bênçãos que é lançada sobre os filhos, Isaac faz essa oração, você entende o que se tornou os povos, né? Então existia povo violento, existia povo obstinado e existia pessoas obedientes. Glória a Deus, né? Então o Senhor aqui está destacando claramente o que vai acontecer para que a próxima etapa, que eu creio que é o sétimo, conclusão do sétimo, eu não sei a que passo nós estamos, porque quando eu cheguei em Isaac, não tinha a idade que Rebeca, ou que ele tinha quando Jacó nasceu. Aí eu falei, agora pronto, aí não tem como eu continuar, né? Não tem como. Mas dá para ter uma ideia, se passaram muito tempo de Isaac até Malaquias, né? Até os profetas. Aí a gente vai ver documentário, a gente vai ver o tempo que era. Até na minha Bíblia tem aqui o rodapé, alguns tempos de reinados. Mas imagina um tanto de cálculo, né? Não tem como. Então deu para eu chegar até Isaac. E é interessante porque trouxe para mim um alerta. É a qualquer momento. Louvado seja o Senhor. E por que eles questionam Yeshua? Quanto tempo será restaurado o reino a Israel? Porque eles entenderam, né, que esse reino não chegaria assim, da forma como eles aguardavam. Mas o Senhor fala que não competia a eles conhecer os tempos, mas o Senhor daria sinais. E Ele nos dá sinais através do livro dos profetas, através do livro revelado de Apocalipse, de que Ele virá a qualquer momento. Eu, em particular, eu olho muito para o mundo, tá? Porque eu enxergo o Israel do Senhor enxertado nos quatro cantos da terra através da redenção, através da fé, da justificação no Filho. Então muitos estão florescendo. Não se trata de uma nação habitada por um povo que não é nem aquele povo daquela época, mas de uma nação que está no mundo inteiro. E o Senhor não se agrada em ver as desigualdades, as lutas por causas injustas e que favorecem pouco e traz escravidão para a grande maioria. Traz desinteresses de formação de família, né? De ter nova boa conduta, gerações se rebelando contra os seus pais, não entendendo ou não querendo o Senhor. E embora existam muitos lares que estão sofrendo essas consequências da rebeldia, entenda a importância do exemplo daqueles que já entenderam. Você precisa ser luz, você precisa ser paz, você precisa ser vida. Transmitir isso para que as pessoas sintam, né, que existe uma saída através dos seus frutos. Então, a nossa referência de vida na Terra é muito importante, porque o Criador está nos mantendo aqui com esse propósito. Lendo lá em 2 Pedro capítulo 3, vai destacar que é por causa da misericórdia do Senhor. O Senhor não quer que se percam, mas que muitos sejam achados. Então, o tempo que vivemos aqui, somos contribuintes, somos embaixadores de Yeshua, né? Somos cooperadores do apóstolo Paulo, louvado seja o Senhor, porque toda a mensagem se alinha, gente. E a gente está num tempo muito especial, porque estamos num tempo de oportunidade para que a gente se arrependa e nos tornemos nova criação em Cristo.
nos apegando a Ele. Claro que aqui é bem, né, nítido, que evidencia essa questão, né? Olha que extraordinário, né? Colocado aqui por Pedro, ó. Versos 11 do segundo a Pedro, capítulo 3, versos 11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Porque o Senhor leva muito em conta nossas ações, o nosso comportamento. Por isso, Yeshua reforça, acredito que mais de 2 vezes, questão do amor ao próximo, amor ao Criador. Entender como é que nós podemos amá-lo é uma forma intensa, profunda, não é de forma superficial, é conhecendo Ele, é sabendo quem Ele é, o quão poderoso é o nosso Pai, né? Acredito que já passou do tempinho aqui, mas eu vou continuar. Então, o nosso Pai, Ele é zeloso, Ele é amoroso, Ele é cheio de bondade e Ele quer nos resgatar da escuridão, né, das trevas para a maravilhosa luz. O Senhor quer nos usar, o Senhor quer nos tornar filhos por adoção. Ele quer que nós tenhamos a consciência da eternidade, né, de tudo transformado, porque Ele só quer o bem da gente, né? Então a gente precisa se atentar e sair dessa natureza carnal, sair desse resumo de compreensão do sentido da vida e mergulhar no conhecimento dos evangelhos, ter prazer em meditar na palavra do Senhor, para que o Espírito nos edifique, para que o Espírito nos traga a luz. Então, aconselho, assista o vídeo, você que está aí no Instagram, vá lá no canal, né? E acompanha tudo que foi colocado aqui. Você que está aí no Facebook, né? Tá aí o link, assista lá o vídeo, o primeiro que está lá na descrição, que é a respeito dos 6.000 anos. Eu não sei a que passo, de fato, 6.000 e quanto nós estamos, mas pelo andar da carruagem, pelos cumprimentos proféticos, pelo que o mundo hoje se apresenta a qualquer momento. E louvado seja o Senhor que está mantendo a misericórdia